Olá, gente! Olá, mundos! Vou deixar um tempinho para o Instagram chamar vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, iniciando mais um momento, mais uma live de leve, para poder compartilhar alguns dos temas que movem os nossos mundos aqui na Muda Mundos. E hoje, claro, com Laura Juliana, uma tremenda amiga, parceiraça, e que tem um currículo fantástico para além das ações de profissões, mas enquanto pessoa mesmo. Então, enquanto o Instagram está chamando vocês, eu já vou iniciando aqui. Boa noite, gente. Me escutam bem? Lita, Nayara. Ai, a Mônica, que bom que vocês chegaram. Vamos lá. Ai, deixa eu colocar aqui. Muito bem, que bom, Nayara, que dá para escutar. Não sei por que novamente não ficou o nome aqui. Bom, gente, eu sou a Paula Souza, aqui da Muda Mundos, empreendedora social, e a Nayara, que está ali totalmente mandando ali recado, é a nossa produtora hoje, porque quando é live ela fica super no suporte, então qualquer coisa é só vocês chamarem também, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente já inicia. Só vou dar uma introdução para vocês que viram que a gente já compartilhou com vocês algumas degustações, algumas pílulas sobre os nossos projetos. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que é extremamente especial para nós, que é a Laura Juliana, e que também faz parte de um dos nossos mundos, que é esse mundo voltado à questão do lazer, a questão da pessoa com deficiência, das ações de diversidade e de um termo que a Laura vai poder explicar um pouco melhor para a gente, que é o termo da inclusão social e tudo mais. Hoje, ai que bom, Karina entrou, ai que legal, gente. Aproveitem esse momento, tem uma setinha, né? Tem ali um aviãozinho, clica no aviãozinho, já manda o ao vivo para os amigos, porque a gente sabe que tem muita gente que espera para poder saber o horário, às vezes acaba esquecendo, então pode mandar. Hoje a nossa live é mais uma live de leve e o nosso tema é Gente que Muda Mundos. Essa é a nossa live para poder falar um pouco sobre os bastidores, a trajetória das pessoas que chegam até aqui, que fazem parte da nossa história. Bom, hoje, como eu comentei, nós vamos falar com a Laura Juliana e eu já vou convidá-la. Tá tudo certo por aí, Ná? Perfeito. Muito bem. Gente, tudo bem por aí? Me avisa que eu acho que travou aqui. Ah, voltou, perfeito. Bom, então recadinhos rápidos enquanto o pessoal tá entrando. Muita gente tá mandando mensagem aqui para mim também, aqui no WhatsApp, pelo Insta. Beleza, obrigada, Ana. Recadinhos rápidos, então. Primeiro, nós estamos compartilhando, além do Gente que Muda Mundos, algumas outras ações. E essa semana vai ter mais novidades sobre mais uma das nossas ações. O nosso projeto junto com a PABB, que é uma instituição que a Laura vai explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? E que é focada nos agentes de lazer acessível, ou seja, lidando com essa questão do lazer e da acessibilidade, olhando a partir de questões turísticas, culturais, sociais e com um bate-papo muito legal. Aos poucos a gente vai compartilhar com vocês. Outra ação que a gente já iniciou compartilhando nos stories na semana passada são as ações de facilitação gráfica, que é nada mais do que registros significativos, repletos de essência dentro de projetos e ações de grupos.
Então, depois eu conto um pouquinho melhor isso para vocês. E, além disso, nós temos também o workshop Brincar Muda Mundos. O Brincar Muda Mundos está vindo numa parceria com a Passatempo Educativo, que é a organização social de nossa base, né? O nosso coração. E aqui tem várias pessoas da Passatempo, tem a Karina, tem a Nayara, tem o Bruno, tem muita gente que está entrando e que acompanha essa história. Então depois a gente também conta um pouco melhor para vocês. Bom, acho que tudo certo, então já vou chamar Nayara, já vou chamar a Laura. Laura, fique à vontade. A hora que você puder. Agora que o pessoal está recebendo a notificação. Que legal. Que bom! Oiê! Muito bem-vinda, Laurinha. Laurinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas a gente sempre fica dando risada porque às vezes eu ou abro e demoro para poder começar a falar, ou eu abro e eu começo a falar tudo. E aí a Nayara estava me lembrando que o Instagram tem um tempo para chamar as pessoas. Então eu falei, vamos dar esse tempinho para o pessoal conseguir entrar e aí não cortar nenhuma das suas falas, né? Sim, com certeza. Mas, Bom, seja mas muito a galera, bem-vinda. a galera vai entrando e vai acompanhando, não tem problema, não. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda para a nossa live. Gente que muda mundos, Laura. Uma live de leve, com a intenção de ser realmente um bate-papo, um momento para a gente poder compartilhar um pouco, igual como a gente faz quando a gente se encontra no trem, quando a gente está estudando. Para quem não sabe, gente, a Laura, além de ser uma profissional parceira incrível, ela também é minha colega de sala, né, no mestrado da USP. É uma amiga mesmo, então a gente já compartilhou muito desses nossos mundos aí, não só no bate-papo, mas também no trabalho, né? No trabalho, na graduação, né? Que você é minha veterana da graduação. Exatamente, exatamente. E hoje o tema é um tema muito mais amplo do que as palavras que a gente colocou, né, Laura? A gente trouxe esse tema que é um dos mundos que a Laura atua, que é de diversidade, a questão da pessoa com deficiência e a questão da inclusão social, que muita gente fala, e que hoje acho que a gente consegue até conversar um pouquinho melhor sobre esse tema, né? Sim, com certeza. Bom, então para poder abrir os trabalhos, Laura, para você não ficar assim tensa nesse momento especial, vou apresentar você. Vou apresentar você ao estilo Muda Mundos, tá? Só um momento que eu vou pegar aqui a sua ficha. Meu Deus do céu, tá bom. Bom, gente, hoje vocês estão falando com quem? Com Laura. Com Laura Juliana, isso mesmo. Laura é uma pessoa muito interessada em inúmeras causas sociais, engajada, estudada, extremamente dedicada para avançar com suas questões profissionais e pessoais. Eu vou falar para vocês um pouquinho do currículo de Laura. Um mini currículo. Ai, meu Deus, travou aqui. Travou aqui. Vamos lá. Muito bem. Laura é mestranda em Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na USP Leste, né, como a Acho gente chama. maravilhosa. Nossa querida EASH. Olha, o Anderson entrou, que legal, que bom. Bem-vindo, Anderson Ju. Ai, que incrível, gente, tô amando. Bom, muito bem. Laura é atualmente articuladora, eu vou falar assim, mas depois qualquer coisa você muda, se não for exatamente esse o termo, tá, Laura? Mas você está como articuladora de instituições, né? Pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora. Isso, cuido das parcerias lá. Perfeito, perfeito. E além disso, a Laura já atuou por 6 anos como coordenadora no núcleo da PABB. Você pode depois contar um pouquinho para o pessoal, Laura, o que é a PABB? Acho que já dá para ficar com você a palavra. Sim. Bom,
Eu entrei na PABB em 2014, né? Antes disso, eu tinha trabalhado no Museu do Futebol, fiz estágio no estádio do Pacaembu, né? Que foi quando eu comecei a minha trajetória trabalhando com lazer, né? Eu entrei, eu fui buscando, né, trilhar meu caminho para seguir mesmo no lazer, né? Então, esse percurso, o entrar na PABB tem muito disso. Então, eu entrei na PABB há 7 anos, vai fazer 7 anos em março que eu entrei, e fiquei até o fim do ano passado, trabalhando especificamente com lazer para pessoas com deficiência, não só, na verdade, assim, até é um equívoco falar que eu trabalhei com lazer para pessoas com deficiência, porque a proposta da APABB é trabalhar com famílias, né? Então, isso é uma coisa muito pontuada. Então, a gente trabalhava com as famílias e no programa de lazer tinha um cuidado especial com a questão da pessoa com deficiência, com a instituição que trabalha com famílias de pessoas com deficiência ligadas a funcionários do Banco do Brasil. É uma associação de funcionários que atendia especificamente funcionários do banco e que depois ampliou a atuação atendendo pessoas fora do banco também. E aí foi trabalhando na PABB que eu fui também buscando a minha formação de entender melhor a área, né? E aí eu entrei, né? A minha ingressão no mestrado em mudança social e participação política tem muito disso, que era dessa angústia de querer me aprofundar nos estudos do lazer, me aprofundar e me aperfeiçoar no trabalho que eu fazia dentro da instituição sobre pessoa com deficiência, mas sem ter que entrar em temas muito específicos da saúde, da reabilitação, ou mesmo da educação física, que tem uma atuação muito forte também na área de pessoa com deficiência no Brasil, e buscar, né, fazer essa ligação da pessoa com deficiência, do lazer. Então isso foi um desafio, digamos assim. Mas o meu trabalho lá era basicamente pensar em programação, né? Como você falou, era no núcleo regional de São Paulo, que a PABB tem núcleos espalhados pelo Brasil, são 14 no total, 13 em 13 estados, mais Distrito Federal atualmente. E aí eu cuidava do núcleo São Paulo especificamente, e das atividades especificamente. Muito bom, muito bom. Bom, gente, já deu para vocês perceberem, a Laura, ela traz uma coisa que a gente sempre sente falta quando vamos conversar sobre os nossos trabalhos, que é das pessoas entenderem como que funciona na prática quando a gente fala de alguns temas, né? Eu fiz aqui a brincadeirinha em relação à leitura, porque é gostoso, né? Um baita de um currículo. E aí eu só vou completar com um dado que eu acabei não falando, que ela também é técnica em turismo, né, pelo Centro Paula Souza. Eu também sou, então eu também fui veterana sua, Laura. Você quer ser veterana em tudo também, né? E é muito legal, porque como a Laura é formada em lazer e turismo, como ela tem essa bagagem também do técnico em turismo, né? Para quem não sabe, o Centro Paula Souza são as ETECs atualmente, né? Só que aí, dependendo, tem um nome, eu pelo menos quando eu estudei no Centro Paula Souza, era mesmo ETESP, né? Porque era a Escola Técnica Estadual de São Paulo. Então, para quem hoje em dia o pessoal conhece um pouco mais como ETEC. E aí, outra coisa que ela traz muito forte é essa atuação entre a academia, entre a universidade e o terceiro setor. Então, talvez dê para vocês começarem a tirar algumas dúvidas sobre isso, né? Então, é legal depois vocês irem acompanhando no bate-papo. Mas antes da gente falar desse momento mais currículo mesmo, a Laura já apresentou basicamente, mas a gente quer conhecer o mundo, né? Que mundo é esse de Laura? Que não cabe num currículo. A gente fala aqui, mas vocês, eu vi que tem prima que entrou, né? Não sei se a sua irmã vai entrar também, enfim. Tem muita gente que conhece a Laura de outros mundos. Por exemplo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, a minha chamada a nossa chamada ali com ela teve uma música de Zouk. De repente, você pode conhecer a Laura de vários outros lugares. Sim. E aí, Laura, eu queria que você trouxesse um pouquinho agora do você essência, né? Antes mesmo do seu currículo,
como é essa jornada, quem é a Laura e como que ela chega até o lazer, como que ela encontra aí, desde esse técnico de turismo até a decisão por cursar lazer. Nossa, é difícil, né, falar sobre isso, porque, querendo ou não, a graduação, ele é um divisor de águas na vida, né, de qualquer pessoa. Mas eu acho que a minha trajetória no lazer, eu acho que começa antes, no sentido de eu ir traçando algumas coisas de objetivo de vida, sabe, de filosofia de vida. Algumas coisas foram mudando no meio do caminho, mas a essência acho que permaneceu. Bom, então, assim, algumas características minhas, né? Você falou da dança, né? Você falou, o Zu, que você fez essa brincadeira. Eu sempre zelei muito pelo meu tempo, né? O tempo pra mim, sobre as coisas que eu gosto. Eu sempre fui muito ligada com os meus amigos, sempre me preocupando muito com as pessoas, essa coisa toda. Sempre falei pouco, né? Só que não. Então, então, essa coisa do encontro, de lidar com gente, isso pra mim acho que sempre foi muito meu, assim, muito coisas que eu sempre busquei. Então, assim, interesse pela área de turismo, pela dança, isso é uma coisa muito minha. Quando eu estava no ensino médio, eu prestei o vestibulinho para cursar o curso técnico em turismo. Eu fiquei na dúvida em outras áreas, área de tecnologia, que eu gostava. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, assim, eu sou meio CDF, sim. Então, por gostar de estudar, eu acabei demorando para entender o que eu queria, porque eu queria fazer tudo. Queria, inclusive, a minha primeira opção, no Rio não, Ana Paula, mas é isso. É que eu sei como que é. É. E aí eu queria, em princípio, eu ia prestar para História, quando eu estava terminando a graduação, o ensino médio, porque eu já tinha feito o curso técnico em turismo, né? Mesmo a escolha do técnico tinha muito a ver com essa minha curiosidade de querer estar nos lugares, de querer saber sobre tudo. E aí, nas opções de curso, acabei indo para turismo, né? No Centro Paula Souza. A questão de também procurar um curso técnico também tem muito a ver com a questão de realidade social, né? Tipo, eu nunca fiz nenhum tipo de curso pago e tal. Toda a minha carreira é de escola pública. A pessoa, ela ia atrás de todas as coisas gratuitas possíveis e imagináveis para ser feito. Isso desde o ensino fundamental. Então, eu sempre tive muito disso. E aí, terminando o curso de turismo, antes, né, no fim do curso, eu tive a oportunidade de ir na segunda jornada de lazer e turismo, que aconteceu lá na IASH. E eu acho que, inclusive, foi essa turma que organizou essa jornada. Eu tenho quase certeza. A segunda jornada de Sim, lazer foi e a nossa turismo. turma que organizou. Tá vendo? Os nossos Inclusive a caminhos se Karine, cruzando lá que é da atrás. turma também. Exatamente. Bom, então, aí participando dessa jornada que eu falei, nossa, que legal, né, lazer turismo, não sei o que e tal. Aí foi quando eu considerei fazer lazer turismo, conversando também com as colegas de classe, que eu estudei com a Thalita, com a Tuane, com a Letícia, que fizeram curso técnico comigo também, e a gente acabou ingressando juntos na mesma turma, então a gente continua essa trajetória do turismo. Só que o que nos motivou a entrar foi a questão do lazer, né? A gente não queria fazer repetir um curso de turismo. Então, a grade da EASH, de lazer e turismo, foi para nós muito mais atrativa, por exemplo, do que a grade da ECA. E desde o início da graduação, fui fugindo um pouco do turismo, porque eu queria, né, até por querer prestar história antes, eu queria trabalhar com patrimônio. Então, na verdade, meu objetivo era trabalhar com museu. Falei, vou trabalhar com museu e tal. Aí eu consegui fazer estágio lá no estádio do Pacaembu, depois eu fui para o Museu do Futebol, e surgiu a oportunidade, depois de entrar na PABB, e aí eu abracei a oportunidade e fui. E aí nesse meio tempo de graduação também foi quando eu conheci a dança de salão, né? Então eu meio que me intrometi numa conversa de amigos. Eu falei, vamos fazer participar de uma audição aí de bolsista lá do Jaime Arocha. Eu falei, eu vou aí também. Então, vamos lá. A gente entrou, ficamos lá um bom tempo lá como bolsistas, e aí né, veio esse interesse também de estudar a dança em si, né?
Inclusive, a minha monografia foi sobre Zuki, que foi uma continuidade de um trabalho que a gente tinha feito para a disciplina de metodologia, um trabalho em grupo que a gente fez super legal, que a gente se dedicou bastante, a Thalita a Thalita e a Tuane, que é do meu núcleo de amizade mais próximo da graduação, fizeram, né, participaram comigo desse grupo, e acabei, né, continuando. E quando eu entrei na PAVB, eu acabei me afastando um pouco da dança, e foi quando eu comecei a me dedicar mais para o trabalho, e aí assim, fui me interessando de me aprofundar. Então, eu não consegui ficar no raso, né? Então, eu participava das atividades e aquilo foi me instigando e eu fui querendo pesquisar mais e ver esse interesse de, bom, preciso fazer, sei lá, preciso fazer uma especialização. E aí, e nada se encaixava. Porque aí vem a questão, né, do lazer. O lazer é sempre, o lazer é sempre um anexo. Né? É o anexo da secretaria, é o anexo do esporte, é o anexo da cultura, é o anexo da cidadania, vai ser o anexo. E aí eu falei, gente, tá difícil a vida de anexo, né? Aí eu já tava desistindo. Laura, espera. 5 segundos, porque você tocou na palavra-chave. O lazer. E tem muita gente aqui nessa live que a gente nem sabe o que eles entendem como lazer. Então eu vou fazer um convite agora. Você que está aí, a gente está aprendendo a ser blogueira. Você que está aí, aproveite esse momento. Escreva aí nos comentários uma palavra que significa lazer para vocês ou que lembra. A primeira palavra que vem na cabeça. Coloca aí no comentário, aproveite, clique ali no aviãozinho, manda para os amigos que ainda não entraram para escutar a história da Laura. E Laura, você tem o primeiro desafio, tá? Lazer em uma palavra. Jesus! Só uma. Jesus, outra. Nossa, lazer em uma palavra? Acho que viver. Acho que lazer é viver, não? Ótimo. Mais uma. Ai, meu Deus. Mais uma, lazer? Mais uma palavra? Lazer Lazer é ser, né? É ser... Não sei. Depois dessa, fiquei até emocionada. Eu vi ali livros, eu li tempo, eu li prazer, muito bom, gente, muito bom. Podem continuar colocando aí as palavras, porque vai ser bem importante também para a gente dialogar aqui com a Laura. Se tiverem dúvidas também, quiserem saber alguma coisa específica dela, fica à vontade. Só não pode fazer pergunta constrangedora. Fora isso. Isso, exato. Não, aí não pode. Aí a gente filtra, a gente finge que não leu. Isso, exato. A gente tem uma trajetória muito parecida. Algumas pessoas que perguntam também, né? Não só por ter cursado as mesmas coisas, mas tanto eu quanto a Karina também, que está aqui, que fez comigo, que foi essa minha amiga que também entrou, né? Que fazia o turismo, entrou depois comigo no lazer. A gente tinha essa busca por conhecer e gostar mais daquela grade que falava de lazer, né? Até pelas possibilidades além do turismo. Não que a gente não gostasse do turismo, tanto que a gente chegou a atuar, você também. Sim. Mas a gente percebeu que abriu um pouco o leque, né? Abriu um pouco para outras oportunidades. Então, pode continuar, desculpa ter te cortado, mas é que... eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Que ao mesmo tempo, é muito engraçado como as nossas histórias se cruzam em vários momentos. Eu acredito muito nisso, sabe? Essas coisas, as coisas do universo conspira, o destino... Porque não tem outra explicação lógica, né? É muito engraçado essa coisa de eu ir num evento que você estava organizando, de eu lembrar de você entrando na minha... Eu lembro do passatempo... É muito engraçado porque eu não participei do passatempo educativo, né? Que é algo que você fundou com seus amigos e tal. E aí eu lembro de você entrando e falando do passatempo educativo. E de eu ficar super interessada, mas por algum motivo eu nunca me candidatei, né? Pra trabalhar lá e tal. Mas eu lembro de você, sabe? Eu lembro de você na graduação, mas a gente não era próxima. E a gente depois ficou próxima. E aí eu não lembro nem como a gente começou a se falar, pra você ter noção. Eu sei que em algum momento... Acho que foi uma formação minha. Foi, verdade. Uma formação de animação sociocultural.
É, Acho a animação, acho que foi esses professores aí que a gente arruma, né? Que fica juntando os alunos. E aí dá é bom, verdade, né? A gente tem bastante sorte. É, com mas certeza. então, e aí né, só para terminar esse raciocínio aí do lazer, né? De como foi essa busca pelo lazer, essa busca pela formação. Então, assim, eu sempre me sentia muito. Eu sempre me sentia muito angustiada com isso, né? Eu acho que mesmo na graduação, essa angústia já ficava bastante em mim. E alguns amigos também compartilhavam disso, que assim, todo mundo já entrava pensando no turismo. E para mim o turismo sempre foi uma consequência. Porque eu nunca tive interesse de trabalhar com turismo de negócio, trabalhar com turismo corporativo, né, com eventos fechados. Eu sempre achei muito mais interessante a história a coisa da sociologia do turismo, Krippendorf, sabe aquela coisa assim, do, da experiência, o turismo de experiência, aquela coisa do lugar e não lugar. Então isso para mim sempre foi o que sempre me encheu mais os olhos. E eu sempre vi isso muito mais como consequência do lazer do que puramente uma atividade econômica. Se bem que assim, mesmo a ideia de economia, as pessoas têm uma ideia muito equivocada de economia, né? Porque a economia tem muito mais a ver Sim. com gente do que com dinheiro. Mas enfim, esse comentário à parte é isso. Para mim, essa coisa o turismo acabou aparecendo como uma consequência, porque o lazer sempre foi o foco, desde o início da graduação, e eu, assim, acabei conseguindo, né, construir isso na minha... combinar isso na trajetória profissional, esse meu interesse pessoal na trajetória profissional e conseguir trabalhar com isso com as pessoas e fazer o que eu acreditava. E aí, assim, uma coisa que eu me descobri muito quando eu, né, nesses 6 anos e meio na PAV foi essa questão também do lidar com equipe, né, com as equipes e a preocupação, né, dessa questão da formação, de estar com as pessoas, a responsabilidade que é isso. E também a questão do lidar com parceiros, né? Porque, assim, quando eu saí da PAVB foi um choque, né? Porque as pessoas falam, mas você não vai mais trabalhar com lazer. Como é Sim. que as pessoas não entendem o que você faz, né? Do tipo, as pessoas colocam tanto as suas próprias profissões, quanto as profissões do outro, quanto as relações sociais em caixinhas muito bem definidas. E é muito louco pensar que essas caixinhas, elas não são assim tão bem definidas, tanto em termos de atuação, quanto em termos de pessoas, né? E aí entra a questão da pessoa com deficiência, né? Foi um grande desafio para mim começar a repensar a deficiência, e construir a ideia de deficiência para depois desconstruir essa ideia a partir da formação que eu fui buscando em paralelo. Então, eu entrei com uma visão, eu me transformei, né? Eu entrei em uma pessoa na PABB, eu me transformei, eu entrei com uma pessoa, entrei com uma visão de deficiência e eu saí de lá completamente transformada e completamente, revendo completamente várias ideias, né? Ideia de deficiência, ideia de inclusão, ideia de terceiro setor, ideia de parceria, ideia de equipe, ideia de lazer, né? Mesmo a ideia de lazer, por mais que eu seja graduada em lazer, é uma construção constante de pesquisa, né? Não existe um conceito fechado, então isso é muito Exato. louco pensar assim. Mais uma pausa, Laura. Tem muita gente entrando. Oi, Cris. Oi, Rafa. Oi, gente. Quero pegar exatamente esse ponto. Agora que a gente entrou nesse tema da questão da pessoa com deficiência, dessas nuances aí com lazer, você trouxe algo que a gente aqui na Muda Mundos também acredita muito, que é a questão da gente não fechar os conceitos, pelo contrário, da gente conseguir abrir. Só que a gente sempre precisa, de alguma maneira, explicar o que isso significa, né? E essa experiência sua, com certeza, ajuda muito. Eu vou trazer a provocação exatamente dos óculos, das lentes, né? Você falou que chegou na PABB enxergando de uma maneira e saiu de outra e continua mudando esses óculos aí o tempo inteiro. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente
como eram esses seus óculos quando você chegou em relação ao tema e como você enxerga agora, né? De uma maneira leve mesmo, o que vier aí para você, porque eu sei que é muito vasto, né? Mas o que Nossa, vier para compartilhar da sua experiência pessoal mesmo. não, é muito complexo, assim, até é difícil explicar para as pessoas, né? Existem vários teóricos, né, que vão falar sobre deficiência e tal. Tem várias linhas de pesquisa, tem várias formas de você entender deficiência, né? E tem a questão empírica também, né? Que é quando você faz amizades, quando você está no dia a dia, quando você entende as necessidades, quando você está próximo da família, e você vê, né, o lado da família, o lado da instituição, o lado da pessoa com deficiência, os diferentes tipos de deficiência. É o que, sei lá, né? Mesmo dentro dos teóricos, a gente vai ter também áreas diferentes que vão falar de deficiência. Então, a gente vê a educação física lida de um jeito, a assistência social de outro, a legislação de outro, aí a gente vê a medicina tratando de outra forma, é um bolo. E aí, eu acho que tudo isso precisa ter um diálogo. Eu acho que existem vários limites. Eu acho que é só a gente entender para que serve cada área. Eu acho que se organizar bonitinho, todo mundo tem espaço e todo mundo consegue entender a necessidade de interpretação das diferentes áreas. Mas quando a gente fala de lazer, a gente está falando de um lugar muito individual, né, da experiência, e a gente está falando de um lugar que está muito mais ligado às humanidades, né? Então está ligado à cultura, à arte, à educação, está ligado a bem-estar, né? Está ligado a direitos, né? Então é um espaço muito humano, né? Está muito ligado ao lúdico, né? Então tá ligado ao ser e existir, né? Então, por exemplo, o que é lazer? É ser, é você ser, porque é no espaço de lazer que você é. E quando eu vi a questão da pessoa com deficiência, eu via que muitas pessoas com deficiência não eram. E elas não eram porque elas não tinham essa identidade. Então, elas estavam na caixinha, né? Então, de novo, a questão da caixinha. Então, assim, o que eu... quando eu entrei, né, quando eu comecei a trabalhar com deficiência, eu lembro que eu via essas pessoas nas caixinhas. Eu sabia que tinham várias caixinhas. Só que eu não tinha uma formação específica para conhecer essas caixinhas. E isso foi muito bom. Porque já de cara, eu tinha que entender as pessoas. Eu não sabia que fulano tinha um comportamento XPTO porque era por conta da deficiência. Eu só sabia que aquele ser humano era assim. E aí você começa a ver que cada ser humano é de um jeito. E, claro, a deficiência é uma característica importante quando você vai considerar várias questões. Então, por exemplo, tem as deficiências físicas, deficiência intelectual, né? Então, se a pessoa cega vai ter uma necessidade, se ela é surda tem outra, se ela usa cadeira de rodas, ela tem outra necessidade. E isso não deve ser um limitante para ela não ser. Né, ela tem que ser, e ela é um ser humano e que tem aquela característica e ela precisa do lazer. Né? E aí também tem a questão da caixinha do lazer, né? A caixinha do lazer é aquela caixinha do não trabalho, muitas vezes. Então, se aquela pessoa com deficiência não trabalha, então ela não tem lazer, né? Então, essas caixinhas, elas limitam muito as pessoas. Então, eu acho que eu comecei a entender melhor a ideia do lazer, né? Por isso que até a minha ideia de lazer mudou, né? Que eu falei no começo, porque quando você começa a trabalhar com a pessoa com deficiência, você percebe isso também, que mesmo essa visão de lazer muda. Então, o que mudou da minha visão da pessoa com deficiência do lazer foi nesse sentido, de entender que as caixinhas elas servem para a gente entender como funciona as coisas, mas que elas não podem limitar, porque elas transcendem e elas interseccionam, né? Então, não dá para a gente se limitar de colocar as pessoas na caixinha, de colocar as pessoas... conceitos e se apegar a eles e achar que isso é uma verdade absoluta.
Então eu comecei a enxergar mais a humanidade da pessoa com deficiência. E entender que a teoria é importante, porque quando eu entrei no mestrado e comecei a me aprofundar nos estudos da pessoa com deficiência, eu entendi melhor alguns conceitos de modelo social de deficiência, a visão biomédica, por que é importante a gente usar os termos corretos. A questão da inclusão mudou muito nessa visão de inclusão, né? Por que a gente tem que ficar generalizando tudo, né? Quando a gente usa o termo inclusão, parece que a gente está incluindo, mas será que a gente não faria um debate melhor sobre a pessoa com deficiência se a gente falasse da onde a gente está ferindo o direito dela, falar de desigualdade, demarcar esse espaço da desigualdade, entender que a pessoa com deficiência ela não é só a deficiência, e se a gente está falando do indivíduo, ela vai ser uma pessoa que tem uma família, que tem um CEP, né, que tem, né, ela mora num lugar, que ela tem uma identidade de gênero, ou não, né, sei lá, mas ela tem, né, tem o marcador do gênero, tem o marcador da sexualidade, tem o marcador racial, tem o marcador enfim, de acesso à educação, né? Então, tudo isso começou a fazer bem mais sentido para mim. Então, mesmo a ideia de inclusão também mudou muito na minha cabeça. De entender que a palavra inclusão, ela não é uma chavinha que abre todas as portas, né? Que às vezes a gente generaliza muita coisa e a gente acaba passando o pano em alguns problemas. Sim, eu sempre fico com aquelas provocações em relação ao termo da inclusão, que é a gente sempre achar que é algo que está fora antes, né? E na verdade deveria estar dentro e viver bem dentro, né? Como todo mundo. E uma das questões que eu queria até trazer para você, eu vi que tem uma pergunta do Bruno, daqui a pouco eu já passo, tá, Bruno? A Cris também fez comentário aqui, que o próprio curso dá uma visão nova, que é incrível como a informação muda, né, o nosso modo de ver a vida, o cotidiano. Acredito que seja muito disso que a Laura traz na experiência dela, sempre essa conversa entre a prática e o que ela estudava também, né, em relação ao tema. Mas, para mim, Laura, pelo menos eu sempre tenho a impressão de que há ainda uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que somos diferentes e pronto, né? Cada um da sua maneira. E acaba que essas discussões sempre ficam de uma maneira muito rasa ou até mesmo muito romantizada, né? Ai, aquela pessoa com deficiência, tadinha, ai, que coisa, ai, né? E uma das coisas que a gente fez, até na primeira versão de curso que a gente fez junto, né, que a gente pensou junto, eu lembro muito dessa provocação, até mesmo quando eu estava lá na Espanha, que era ver essa questão, por exemplo, da sexualidade, como você comentou, a questão de gênero, né, a questão de você chegar e entender que é um indivíduo, né, que é um sujeito de direitos, né, são sujeitos de direitos, e que lazer também é um direito, e que muitas vezes a gente não dá essa atenção, né? Sim. Não sei se você... Não, eu ia comentar, até aproveitando esse gancho, né, quando a gente falando do direito ao lazer, né, que é uma coisa que a gente fala tanto na graduação, e que parece uma coisa tão... parece uma coisa que não é utópico, isso, não é palpável, é utópico mesmo. E aí, assim, isso já é utópico para nós, que não temos deficiência. Mas aí, assim, quando a gente coloca outros marcadores, então, assim, não que isso seja utópico só para pessoa com deficiência, a gente tem vários outros marcadores de desigualdade. Então, quanto mais marcador de desigualdade você coloca numa pessoa, que são os fatores de pobreza, deficiência, raça, né, etnias, enfim. Se é mulher, a gente sabe hoje que tem pesquisas que deixam muito claro que a mulher ela tem muito menos tempo de lazer, né, que o homem. Existem essas pesquisas que dizem. Então a gente sabe que tem N fatores que vai influenciar na qualidade do lazer de uma pessoa.
e com a pessoa, e quando a gente coloca na pessoa com deficiência, tem essa coisa do não trabalho, né, que eu comentei, que aí tem um agravante a mais. Então, quando a pessoa com deficiência, quando a gente chega a pessoa com deficiência, quando a gente chega, na verdade, o ser humano como um ser que precisa produzir algo, né, dentro da sociedade, de uma sociedade capitalista e tal, você percebe que a pessoa está reduzida à produção. Então, se ela não produz, ela acaba sendo marginalizada, né? E a pessoa está desempregada, ela não tem ócio, né? Ela é vagabunda, sabe, uma coisa assim. E aí que a pessoa então você acaba negando o lazer para essas pessoas. Então a pessoa com deficiência, ela não é enxergada como essa pessoa que tem esse espaço-tempo de lazer, né? Mesmo sendo direito social, que a Thalita colocou, o artigo 6º da Constituição vai falar que o lazer está lá, né? E é um direito social que está na mesma linha de direitos sociais, por exemplo, como saúde, trabalho, educação. Só que a gente não fala de lazer, porque, né, a gente tem esse problema de... É como se fosse um pecado ter lazer, você ter preguiça, né? Então, todo mundo tem preguiça, todo mundo quer lazer. As pessoas trabalham para ter lazer, mas você não pode falar de lazer. E se você se identifica, e é até difícil você se identificar com o seu lazer, né? Acaba que só as pessoas muito próximas entendem o seu lazer. Né? Você não se apresenta numa entrevista, num lugar falando do seu lazer, né? Então, eu sou uma pessoa... eu gosto das horas vagas, eu gosto de ir pra praia, eu sei dançar, eu sei surfar, eu sei andar de patins, né? Não é assim, né? Então, o lazer, ele tá na marginalidade em todos os aspectos. E quando eu me aprofundando sobre pessoa com deficiência, eu vejo isso um pouco mais profundo, assim. Não se fala. Você se fala de reabilitação, você até tem bastante espaço para o esporte paralímpico brasileiro é muito forte, inclusive reconhecido internacionalmente, tem até um fomento para o esporte, mas não pensando no esporte enquanto desenvolvimento humano, né? Está muito mais ligado à questão do alto rendimento, né? Então, por exemplo, mesmo as atividades esportivas que que eu via sendo desenvolvidas na PABB, também tinha essa questão de ser muito mais fácil trabalhar a questão do alto rendimento do que trabalhar, de repente, a questão do social. Exato. A gente sente muito isso, né, Laura, quando a gente fala de lazer. Aliás, o que é lazer mesmo em uma palavra, gente? Quem já escreveu, coloca outra aí. Vai nos comentários e coloca mais uma palavra que para vocês lembra lazer. Vamos lá, vamos acompanhando. Laura, mais uma para você. Ai, Jesus. Mais lazer. uma palavra, lazer. Lazer é estar, pronto. Só os verbos. Estar, viver e ser. Gosto viver muito. E ser. Ótimo. Mas é isso, é como a Ju colocou, né? Que parece que a sociedade também impõe uma construção de lazer é algo proibitivo, né? Então, se você tem descanso é porque você não produz. Se você não produz, você é vagabunda, enfim. E é muito disso, né? A gente até falou na nossa primeira live a questão da gente não gostar de ser chamada de negócio, porque se a gente acredita no lazer como uma das possibilidades, inclusive que a gente atua, a gente não quer negar o ócio, né? Então a gente não usa esse termo aqui também na Mudamundos. E é isso, Laura, quando a gente fala de lazer, a gente também está falando de um mundo de possibilidades e que sempre fica por último, né? O que eu recebo, o que eu vou gastar primeiro? O lazer não é emergencial, o lazer não é urgente para as pessoas, o lazer não é sério, né, enquanto direito, né? E a importância dele, né, para a nossa vida, para tudo que a gente faz, para o nosso desenvolvimento. Então, eu até queria pegar esse gancho para poder pedir para você contar um pouquinho para a gente, pensando nesse projeto que a gente está atuando junto. Na verdade, a Laura é idealizadora do projeto, né, da PABB, que hoje a Mudamundos está atuando enquanto professores. Tem algumas pessoas aqui que são do curso, inclusive.
que é o projeto Agentes do Lazer Acessível, né? Tem o Anderson, que é parceiro ali, que é professor também no curso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, Laura, o que que passou pelas suas ideias aí, quando você pensou em escrever um projeto desse, mesmo, né, nas construções, mas com certeza era uma resposta a algo que você estava vivendo, né? Sim. Então, como eu falei dessa questão das equipes, né? De treinar a equipe, selecionar a equipe, pensar em como atender as pessoas com deficiência e como traduzir aquela angústia, né? Porque tinham formações muito específicas, mas o trabalho que era ali realizado, né? Não tinha nada muito concreto. E assim, o que eu percebia bastante é que existia toda uma metodologia de trabalho, mas aquilo não estava tão sistematizado no sentido de disponibilizar, né, para outras pessoas, né? Então, aquela ideia de sempre compartilhar, né? Então, eu acho muito importante, né, a questão da construção do conhecimento e de compartilhar o conhecimento. Eu aprendi isso muito na EASH, acho que a EASH tem essa característica até hoje. Eu encontro muitas pessoas, em todo lugar que eu vou, eu acho alguém da EASH. Né? E eu acho que é muito isso da EASH, de trabalhar a interdisciplinaridade, isso, né? Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Eu acho que é uma identidade que a gente acaba construindo na EASH, que a gente leva muito para a nossa vida e a gente consegue fazer essas intersecções. Então, era muito essa ideia de pegar todas aquelas ideias que, né, que estavam ali em campos tão diferentes e tentar unir para um objetivo maior, de fazer com que as pessoas elas fossem acolhidas. Então, trabalhar essa questão de acolhimento. Né, e essa ideia de acolhimento vem muito do serviço social, né? Então, trabalhar com... Aprendi muita coisa, eu brigava com todos os assistentes sociais, mas eu aprendi muito com todos eles. Né? Então, eu acabei também, eu sou muito curiosa, né? Então, acabei estudando bastante o campo da assistência social em paralelo, né? E isso também contribuiu bastante para entender isso, essa ideia da proteção, né? Porque tinha essa coisa do proteger a pessoa com deficiência, mas até que ponto a gente não está suprimindo, né, o direito dela de ser e estar. Ser, estar, viver, que tem tudo a ver com o quê? Com lazer, não é mesmo? Exato. Porque igual colocar aqui, amar, comer, dormir, sorrir, tudo isso tem a ver com lazer. Porque lazer é mais legal. Lazer é mais legal, a Thalita já colocou também isso, lazer é mais legal. E aí... essa coisa né, de pensar tudo isso, a primeira ideia de montar um curso, pensando, né, no lazer e turismo, surgiu em conversas na EASH, né, com o professor Reinaldo Pacheco, com a professora Juliana Rodrigues também, né, e com amigos, né, com colegas e com a própria equipe de recreação, né, de recreadores que eu tive o privilégio de conhecer, muito carinho por todos que eu pude trabalhar junto, que eu pude coordenar no programa. E aí a ideia foi essa, foi uma construção coletiva mesmo, e a ideia de pegar esse conhecimento e passar para frente, compartilhar e construir. E aí a primeira ideia do curso de lazer, inclusão social, né, da pessoa com deficiência surgiu, principalmente nessas conversas e se materializou num curso de férias oferecidos são oferecidos, né, nos períodos de férias lá na EASH. E aí aconteceu a primeira edição em 2017, em janeiro de 2017. A segunda edição foi em janeiro de 2018. Foi isso? Isso. E a última edição foi em janeiro de 2019. E a última edição foi quando eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, com a ajuda do meu orientador, Marcelo Vilela, queridíssimo, minha referência aí do turismo social, né? E aí, com ele, a gente trouxe a questão do turismo, né? De pensar o turismo social,
que também é uma ideia que a gente não trabalhava tanto quando a gente conversava, com a equipe na PABB. Então, a ideia de trazer a ideia do turismo também, o turismo dentro da perspectiva do lazer. E aí, quando foi no ano passado, né, no período da pandemia, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência lançou, né, o edital para as instituições se inscreverem e tal. Então, a partir de toda essa construção de todos esses anos, e aí também, lógico, com o aval da minha supervisão, né, do Jairo, que era então meu supervisor, a gente pensou em colocar isso no lazer, porque outros projetos dentro do programa de esporte já estava sendo tocado, e também na assistência social. Então, eu falei, então vamos colocar o lazer, e a gente acabou conseguindo essa parceria, né? Aí, quando a gente ficou sabendo da aprovação do projeto, já tinha um monte de gente envolvida, você já estava sabendo, né, da proposta, o Anderson, a Natália, vocês três, principalmente, acabaram participando muito da construção disso, né? Então, vocês sabem bastante dos bastidores. Então, acho que esse é um resumo de como o projeto surgiu. E excelente, Laura, porque uma coisa que, pelo menos olhando, até pensando nas pessoas que estão acompanhando aqui, e Bruno, eu não esqueci da sua pergunta, tá? Laura, vai pensando aí na resposta. O Bruno colocou assim: sabe dizer a partir de quantos funcionários uma empresa pode contratar alguém PCD? Eu acho que não tem um mínimo, tá? Mas depois a Laura pode falar um pouquinho mais. Fica à vontade. Não, então, se você quiser, eu já respondo. Dentro da Lei Brasileira de Inclusão, tem uma norma específica da quantidade de funcionários. Então, eu acho que, se eu não me engano, são instituições com a partir de, acho que 100 funcionários, enfim, não tenho certeza, mas isso está especificado na legislação. Então, se você for, pega a Lei Brasileira de Inclusão, porque eu não vou lembrar de cabeça. Sim, eu também não lembro de cabeça, mas tem um artigo específico sobre isso, sobre cotas, e e existe a Lei de Cotas, que ela fez aniversário de 10 anos no ano passado. Quem manja muito disso é o Anderson. Se você está fazendo curso do agente de lazer inclusivo, pergunta pro Anderson, que ele sabe, porque ele entende bastante aí da Lei de cotas. E se ele não souber... Anderson, se tiver com a resposta na ponta da língua, pode colocar aí, tá? Pode pôr no chat. E se você não Eu não lembro de verdade. Se você não lembrar, depois você pesquisa e compartilha com a galera que está fazendo o curso. Mas quem quiser pegar a informação, a LBI tem essa regrinha aí. É isso. Eu ia comentar duas coisas que você falou, Laura. Uma delas é, até pensando nas pessoas que estão aqui conosco, né? A importância da sistematização, a importância do compartilhar aquilo que a gente faz na prática. A gente sabe que no terceiro setor, né, olhando para as ONGs, por exemplo, olhando para as instituições que lidam muito com projetos sociais, é muito difícil ter esse registro. E tem muita experiência extremamente valiosa. Então, a gente sempre teve esse desafio, pelo menos por todos os lugares que eu passei. Quem é da Passatempo aqui também não me deixa mentir, né? Que a gente vivenciava muita coisa na prática, vivenciava dentro dos bairros, dentro das comunidades, ou totalmente imersos nos temas, mas muita gente nem faz ideia do mundo que era, né? O que a gente trabalhava lá dentro. Assim como quando eu trabalhei na vocação também, até atrás de mim aqui, um deles, a gente tinha esse desafio de escrever mesmo, escrever as publicações, de fazer esse registro de todo esse saber que existe no terceiro setor. Então, a Laura traz algo muito importante, que é, além do registrar, a gente passar para frente, a gente ensinar, ter exemplo das práticas, né, como boas práticas para as outras instituições. Então, é um saber extremamente necessário. Por isso que é bem legal também a gente fazer esse bate-papo. E a outra coisa que eu ia falar, Laura, era se você podia compartilhar um pouco com a gente os desafios, porque a gente falou bastante assim do projeto, mas você sempre acaba contando um pouco como era, por exemplo, lidar, né, pensar ali em alguns exemplos do dia a dia, quando você estava numa atividade de lazer
com os grupos, com as famílias, né, das pessoas com deficiência. Que tipo de coisa no dia a dia, na hora de você pensar uma programação de lazer e turismo, você enfrentava? Né? Quais os desafios? Nossa, são muitos, né? Então, assim, bom, a gente às vezes tem desafio, deixa como que eu vou categorizar, né? Tem desafios, tem desafios que são meio Causos, óbvios. causos. Tem desafios que são meio óbvios, que é assim, você pensar por exemplo, na acessibilidade física. Então, assim, né, nossa, a cadeira vai passar em tal lugar, não vai passar, tal lugar tem rampa, não tem rampa, a escada é grande, não é. Tem a questão do banheiro e tal, isso é muito visível. Mas tem um outro desafio que ele é muito mais sutil, né? Que a gente costuma chamar que são as barreiras, né? Aí dentro, inclusive até na LBA também vai ter essas barreiras. Quem está no curso de agentes do lazer acessível vai poder. Quem não tiver, já se inscreva aqui na Muda Mundos, que a gente vai pensar em outro, vai abrir outra turma, né, gente? Vai continuar, esse curso aí deve continuar por muito tempo ainda. Mas, então, assim, tem as barreiras, né? Vários tipos de barreira. Aí barreira arquitetônica, barreira atitudinal, enfim, várias barreiras. E quando a gente pensa nessa barreira atitudinal, né? Quando a gente pensa nas pessoas, eu acho que é um desafio que eu acho que era o que mais me incomodava, porque era só uma questão da pessoa ela ter empatia, né? Eu acho que um grande desafio é lidar com empatia. Para mim, era até um desafio pessoal, porque essa coisa da pessoa não ser empática com o outro, de não querer estar perto, de não querer entender, isso me incomodava bastante. Então, eu acho que era um desafio até pessoal, de lidar com algumas questões de empatia, né, enquanto barreira, né, de estar com o outro. E aí assim, tinha os desafios profissionais, que era das pessoas entenderem o que eu fazia, né? Então, você trabalha com lazer, né? Mas o que você faz, né? Então, eu tenho que poder explicar a sua formação, de o que você faz, né? O que faz uma pessoa que é formada em lazer e turismo? O turismo, né? Então, o turismo as pessoas entendem, agora o lazer não. E isso era um desafio também, né? De você conseguir se posicionar. E aí, pensando na pessoa com deficiência, nas ações de lazer especificamente, essa coisa das pessoas, essa coisa da empatia das pessoas às vezes não querer estar perto, das pessoas não querer entender, das pessoas dificultarem coisas que não precisavam ser difíceis. Então já teve situação, por exemplo, você está num show que tem uma área reservada e aí do profissional, né, do segurança falar assim, não, você não pode ficar aqui. Não, mas por que ela não pode ficar aqui? Não, porque você tem uma área reservada para pessoa com deficiência, então você fica naquela área. Não, mas por que ela tem que ficar naquela área? Né? Não, ela pode ficar onde ela quer. Ela tem uma área reservada no sentido de garantir a prioridade e a segurança dela. Mas se ela quiser estar em outro lugar, ela pode, né? Então, aqueles limites. Aquela questão de, por exemplo, de eu sair com um amigo meu, e eu estar num lugar e... Ai, caiu. Peraí que caiu aqui. Ai. Acontece. Aqui, eu caí, mas passo bem. Deixa eu arrumar aqui. Não, tá tudo certo, enfim, gente. A questão... deixa eu segurar aqui, fica mais fácil. A questão de eu estar com um amigo meu e das pessoas acharem que eu sou uma pessoa muito legal, porque eu tenho um amigo que tem deficiência, sabe? Isso me incomodava. A pessoa não se dirigir, você tá com uma pessoa com deficiência do seu lado e a pessoa ela não se dirigir àquela pessoa com deficiência. Ela perguntar para você qual é o nome daquela pessoa, ou dela ter receio de se aproximar. Isso era um desafio pessoal, assim, de lidar, mas que também acabava atravancando também profissionalmente. Sim. Então, eu não sei, eu colocaria... Tem outros, mas porque isso me incomodava tanto que eu só consigo pensar nisso, assim, nesse momento, para frisar.
né? Então, acho que esse desafio de estar nos lugares, então, assim, ao mesmo tempo, assim, era um desafio que a gente também via, a gente conversava muito em equipe de ver como positivo, né? De falar, gente, as pessoas perguntam, é bom, porque a gente tem a oportunidade de, né, a gente pode explicar. Se a gente está incomodando, é bom, porque quer dizer que aquele lugar não está preparado e ele vai ter que se preparar. Ele está passando vergonha, porque, né, o dono do estabelecimento está passando vergonha e ele vai ter que resolver o problema, entendeu? O problema não é nosso, o problema é de quem não está recebendo bem, ou de quem não está preparado para receber, né? Então, essa coisa do ficar repensando os espaços, eu acho que era um desafio, mas era uma coisa até que a gente enxergava como positivo na equipe como um todo, assim. E que é algo que tem que estar na equipe, né, Laura? Porque na prática é algo extremamente desafiador a gente pensar que é um dos caminhos para a gente começar a provocar esse olhar das pessoas e entenderem que nem tudo é do jeito que apenas ela está acostumada a ver, né? A lidar, a ter essas provocações. Para nós, pelo menos, esse olhar é um dos principais pontos para começar a mudar mundos, né? Que é você conseguir trazer essa essa sensibilidade, na verdade, como você comentou da empatia, mas também essa sensibilidade de entender que estamos falando de mais pessoas, como nós, né, como todo mundo, que tem que ter direito a esses espaços, que tem que ser pensada de alguma maneira, que também tem suas preocupações, mas também tem as suas capacidades, suas verdades, seus, né, sentimentos. E alguns pontos chamam muita atenção, né? A gente até conversa bastante, o Anderson, por exemplo, como é um desafio até quando você está com um grupo tão diverso, né? Porque a pessoa com deficiência é exatamente o que você falou, não é o que a gente está mais acostumado a ver, por exemplo, a assimilar, na verdade, né? Da deficiência física, que você olha ali, beleza, a pessoa usa uma cadeira, beleza, a pessoa está com uma muleta. Não, envolve muito mais que isso, né? Sim. E esse cuidado para você não infantilizar, ou mesmo para você lidar com essas gerações que às vezes mudam até, né, na própria pessoa. Às vezes tem uma idade, mas já tem um perfil como se fosse uma outra idade. E para a gente que trabalha com lazer, são muitos desafios, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que deve ter muitos motivos de gratidão, né, Laura? Com E aí certeza. eu queria te convidar a pensar um pouco também esse lugar de gratidão, até para a gente poder conseguir passar uma mensagem aí para o público, o pessoal que está aqui acompanhando com a gente essa live, que tá voando, porque escutar a Laura é sempre muito valioso, ela sempre traz provocações ótimas. E aí eu queria que você trouxesse um pouco disso. Aquilo que te move, aquilo que dentro desse tema, além de todos os outros, né, mas que dentro desse tema fazia você bater o coração mais forte aí. Eu acho que eu sempre, assim, várias ações de lazer, assim, que eu fazia, eu sou uma pessoa muito chorona, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Foram vários os momentos que eu chorei, assim. Eu já chorei de raiva, já chorei de nervoso, já chorei de preocupação e já chorei muito de emoção positiva mesmo, de felicidade, do estar bem, né? Então, eu acho que poder ampliar, né, essa visão de humanidade, assim, eu acho que já é a principal gratidão, né? Da gente não limitar muito esse olhar. Mas, especialmente, eu acho que eu era especialmente grata principalmente pela equipe, assim. Eu acho que a equipe me emocionava muito, assim. Sabe, de poder compartilhar conhecimento, de poder estar com aquelas pessoas, e de ver elas se desenvolvendo, de poder ajudar, de alguma forma, plantar aquela sementinha de que a gente pode mudar a realidade, sabe?
Sim. Eu tenho, né, tem amigos que eu trago até hoje, então isso é um ponto. Em relação à pessoa com deficiência especificamente, de poder construir amizades verdadeiras com algumas pessoas, né? Eu não vou ficar eu não posso citar nomes, porque senão eu vou causar ciúmes. Então, não posso falar quem são as pessoas da equipe, né? Não vou ficar citando o nome nem de equipe, nem de pessoa com deficiência, nem de familiar, mas assim, tem pessoas com deficiência, sim, que eu considero muito. Tem profissionais, tem colegas de trabalho que me emocionam ainda hoje em suas atuações e trazem mensagens muito boas de como se desenvolveram, sabe? Trabalhando comigo, eu acho que isso não tem preço, assim. É uma coisa muito... Você ser responsável por uma parte da formação de alguém, ou de como aquela pessoa enxerga o mundo, isso não tem preço. As famílias, lógico, fiz amizade com muitas famílias de pessoas com deficiência que também me emocionam muito com declarações de como, essa visão de mundo, essa visão de lazer fez com que houvesse muita mudança, né, na vida, no cotidiano, tanto da família em si quanto da pessoa com deficiência. Enfim, era as coisas mais simples, sabe? Era o abraço, de você estar num lugar e você ver que você está fazendo uma coisa que as coisas mais normais, né? As coisas, eu nem gosto de usar essa palavra normal, né? Eu acabei também abolindo do vocabulário. O normal é ser feliz. Não, o normal quem é normal? Mesmo? O que é normal? Quem é normal, né? Mas assim, coisas cotidianas, coisas simples do dia a dia, de vivência, que assim, não deveriam ser exceções, deveriam ser regras. Eu acho que esses momentos é o que mais me tocavam, assim. Com certeza. Que lindo, que lindo. Olha, tô vendo olhares de Luísa, tô vendo palmas de Nayara. Eu queria convidar vocês, gente, para enquanto eu falo um pouquinho e a gente já... Laura, não sei se você queria falar alguma coisa específica que eu ainda não tenha comentado. Eu só queria... Pode falar. Não, acho que não. Acho que eu vi que tem vários comentários, acho que eu não respondi um monte de gente. Mas como eu nunca participei, nunca fui entrevistada, eu tenho que fazer aquela coisa do recado, né? Quero mandar um beijo para minha prima, Ana Paula, para o meu primo Paulo José, a todos os meus amigos também. Tô brincando. Pode mandar. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, essa é a para primeira você. de muitas. Obrigada. Essa é a primeira de muitas, Laura, porque uma coisa que a gente preza aqui nesse quadro, né, Gente que Muda Mundos, é poder compartilhar um pouco com os outros mundos aquelas pessoas que inspiram o nosso. E você é uma que inspira muito a gente pela sua trajetória. Hoje foi uma pitadinha, né? Está sendo uma pitadinha de uma conversa que poderia entrar em vários temas. E que bom poder estar com você nesse momento. Então, eu vou convidar o pessoal que está assistindo a live a colocar, gente, uma palavra aí que é a maneira como vocês estão se sentindo agora, que a gente já está encerrando, na verdade, a live, mas coloquem aí, deixem uma palavra para a Laura, uma palavra também para mim, que enquanto a gente finaliza, a gente vai lendo também. Nós conseguimos ir acompanhando para dar tempo da Laura ver as palavras que vocês deixam, do que esse bate-papo, do que essa live de leve está provocando aí para vocês, tá bom? E Laura, uma coisa que você comentou e que para nós fica muito forte é como que a gente consegue olhar, né, para essas equipes, olhar para essas famílias, lembrar que a questão da pessoa com deficiência não é sobre uma pessoa, mas é sobre toda uma sociedade, é sobre como a gente chega até elas, é sobre quem cuida, é sobre quem dá atenção, é quem dá suporte.
para muitas deficiências é praticamente uma extensão da pessoa, né? Porque você tem ali desde o cuidado, você tem também esse acesso, você tem a comunicação, você tem inúmeros fatores que exigem uma empatia, exigem essa escuta, né? Conseguir escutar além dos ouvidos, conseguir ver mais do que os olhos, né? E você, sem dúvida, é uma pessoa que traz muito disso. Então, quero fazer o momento do print, Laura. Para o pessoal aí dar o print, porque a gente quer te dar o selo. Dá um sorriso aí. Gente que muda mundos. Pessoal, aproveitem para dar o print, marcar lá. Se vocês puderem depois marcar, marquem a Laura também. É Laura, @LauraJujuliana. Laura Jujuliana. E marquem a Muda Mundos também, com U, porque cada mundo é único, então a gente destaca esse U do nosso nome. E dizer que Laura Juliana é gente que muda mundos, porque traz tudo isso, gente. A Laura consegue trazer esse olhar, desde extremamente cuidadoso com as questões técnicas, cuidadoso em relação à busca de conhecimento, de aprofundar, de trazer cada vez mais riqueza para todas as suas práticas, mas também alguém que traz um coração em tudo que faz as suas escolhas em cima do que tem vontade, em cima do que acredita. Por isso que nós reforçamos sempre que, quando a gente fala de pessoas que mudam mundos, nós não precisamos falar de uma revolução inteira, mas essa pequena revolução já vai trazendo muito, né, para quem está à nossa volta. E a Laura é uma pessoa assim, que traz isso nela, traz isso nas vontades, traz isso no jeito, na alegria de ser, no sorrisão que ela traz, nas danças, e consegue ter esse olhar para as pessoas com deficiência, para as pessoas que trabalham ao lado, para a equipe, para os amigos, para as famílias, ou seja, para todo mundo que está ao redor, sem colocar as pessoas em caixinhas. A gente sabe que dentro do nosso trabalho existem alguns termos, existem algumas questões que, infelizmente, ainda precisamos destacar, porque não estão para todo mundo, assim como é o caso do lazer das pessoas com deficiência, ainda não está ali, né, para todo mundo, mas está com o coração de quem consegue olhar tudo isso de uma maneira muito ampla e extremamente profissional, mas de uma maneira muito humana também. Então, muito obrigada, Laura, por você participar conosco. Você ensaiou isso para me fazer chorar, mas você não vai conseguir, porque eu já estou preparada. Eu não vou chorar, não. Ai, que lindo. Não ensaiei, tanto que eu dei umas repetidas, umas gaguejadas. Você está muito blogueira, você está falando muito bem. Ai, gente. Mas é isso, olha, tem umas palavras aí: orgulho, outros olhares, clareza, amor, aprendizado, sabedoria. É isso, gente. Tudo isso a Laura conseguiu provocar. Receba muito bem essas palavras, Laurinha. Agora eu sei que você também está num outro desafio, né, de trabalho. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente já encerra, né? Já fecha esse primeiro convite, viu? Quem espera ter que ter muitos. Então. E se vocês ainda não sabem, sigam a Laura, hein? Então. Primeiro, obrigada. Eu vi aqui várias palavrinhas, até minha irmã aqui, ó, exemplo. Mas, assim, realmente, né, agora é um novo desafio, um novo trabalho, né, as pessoas, né, como eu falei, as pessoas ficaram meio assim, nossa, mas que você, né, você vai mudar completamente o que você faz? Não, eu continuo trabalhando, né, no terceiro setor, continuo trabalhando com pessoas, né, agora continuo trabalhando com parcerias, então na Paula Bebê eu trabalhei muito com essa questão de parcerias para viabilizar as atividades. Então, quando a gente, né, as pessoas que veem um trabalho final, elas às vezes não têm dimensão do trabalho que tem que ser feito por trás, né? Igual você falou, do trabalho técnico, os bastidores, o conversar com os parceiros, conversar com as pessoas, de conhecer os lugares, né, de montar equipe, de pensar estratégia, de pensar comunicação, de pensar ação,
do lidar com o outro, do lidar com outras instituições. Então, isso é muito louco, porque a mudança fez com que muita gente bugasse. Não, mas que, né? Você não vai mais trabalhar com deficiência? Você não vai mais, né? Então, agora Sim, trabalhando com mulheres, continua a mesma coisa, digamos assim, né? Continua trabalhando com a essência, quer trabalhar com pessoas, quer trabalhar e agora trabalhando com mulheres, né? E trabalhar com marcadores de diferença no sentido de buscar igualdade, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu vivo literalmente na pele, né? E a gente precisa pensar nisso o tempo inteiro. Tá? É uma coisa que está tão dentro, né, da minha realidade que eu não consigo ver como descolado do que eu fazia anteriormente. Então, acho que é legal ter essa oportunidade de falar sobre isso também. E eu quero só agradecer. Acho que eu não tenho mais nada para falar, porque eu já falei bastante. E aí, quando você quiser falar de outro assunto, a gente fala, porque o que mais tem é assunto para manga, né? Com certeza, com certeza. A Laura está agora no Instituto Rede Mulheres Empreendedoras. Falei certinho, Laura? Instituto Rede Mulher Empreendedora. Isso, E aí vocês também podem seguir, enfim, tem bastante assunto para a gente conversar. Finalizo aqui, então, Laura, com essa frase da Nayara, que é trabalhar com essências. Perfeito. É isso que você faz, é isso que a gente admira, e é isso que a gente te entrega novamente, o nosso selo Gente que Muda Mundos. Agora colocando o selo inteiro, para você dar o print, porque eu acho que corta quando eu apareço junto. Eu acho que tem que pôr um pouco mais para trás, né? Eu não estou nem conseguindo ver. Ah, agora eu vi. Olha só. Alguém printa, nem printei. Depois eu vejo isso. Depois eu printo. Printa, gente, para marcar a Laura depois. Peraí, que eu acho que não está aparecendo direito, né? Tá. Aí depois vocês marquem a Laura também, tá bom? E muito, muito, muito grata, Laurinha. Você tem, eu nem segurei o tempo, porque eu sabia que o bate-papo com você ia ser difícil de segurar. Eita. E é isso, gente. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Um grande beijo para todo mundo. Continue mudando mundos, Laura. A gente vai ter ainda muita ação para compartilhar com o pessoal por aqui. E até mais, gente. Até mais, não percam essa semana, continue acompanhando que a gente vai compartilhar novidades, hein? A gente tem live na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Em breve a gente compartilha quem vai ser a pessoa, Laura. E tem uma outra novidade também, Laurinha, que é um workshop, o Brincar Muda Mundos, que ele vem exatamente para poder mexer com essas essências aí. Um workshop de desenvolvimento social bem bacana, para professores, educadores, gestores e lideranças que trabalham com questões sociais. Perfeito. Então, depois a gente vai compartilhar mais sobre isso com vocês, tá bom? Beijo, então, gente. Obrigada, Paula. Obrigada a você, Laura. Um beijo, gente. Até mais. Bom descanso.